Shalom, queridos, há um Deus ao teu favor. Eu quero estar iniciando um pequeno estudo para casais. Eu gostaria muito que você prestasse atenção naquilo que Deus tem para você, sua esposa, ou vice-versa. E que você possa assistir junto, vocês dois, o casal possa assistir, né? Ou mesmo quem não é casado, serve também para quem não é casado. Mas é importante você estar buscando no Senhor o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. E não esqueça que Deus ele só vai te responder quando você lê a palavra, quando você praticar a leitura da palavra de Deus. Não fique esperando em ouvir dos outros, não, porque você tem a capacidade de buscar dentro da palavra de Deus tudo aquilo que você precisa. Muitas das vezes você fica procurando em lugares que não vai te ajudar. O que vai te ajudar mesmo é você enfiar a cara mesmo na palavra de Deus e Deus vai te dar todas as respostas. Aí nesse estudo que eu vou estar falando sobre casamento, eu quero fazer talvez em 2 ou 3 etapas, eu não sei quantas etapas vai, mas não vai ficar muito longo o vídeo para não ficar cansativo. Mas aí a gente vai falar sobre 5 sentidos do casamento. Entendeu? Você vai precisar ficar muito atento naquilo que Deus tem para você, para que você possa entender o que Deus quer fazer no seu casamento, na sua vida matrimonial. Tá bom? E o tema dessa mensagem, né, desse estudo é casamento, né, porque é para lidar exatamente com casais. E lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, a Bíblia vai nos dizer assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Eu vou dizer algumas coisas aqui que talvez alguns casais não vai gostar, mas eu sei que vai ser cura para muitos para muitos daqueles que querem ser curados, né? Porque tem pessoas, até mesmo como casais, que não querem ser curados, né? Eles acham que deve ser da maneira que está e está muito bom. Tá bom? Eu vou estar trazendo algumas revelações aqui da palavra de Deus. A Bíblia ela traz expressões de verdade espirituais que só podem ser entendidas pela fé. Uma dessas declarações é a de que deixa o homem pai, mãe e se une à tua mulher, tornando-se dois uma só carne. E o que eu acho interessante nessa palavra que nós acabamos de ler é que ela é citada na Bíblia 3 vezes. Ela é citada na Bíblia. E eu queria que você depois, se puder aí, você pode pesquisar aí, que está em Gênesis 2, 24, né, que está o que nós lemos aqui. E em Marcos, o único lugarzinho que fala um pouco diferente do que está aqui é em Marcos, que eu vou ler para você, mas também o sentido é o mesmo, tá? Em Marcos capítulo 10, versículo 8, e vai nos dizer assim, ó: e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E lá em Efésios capítulo 5, versículo 31, também vai dizer a mesma coisa que Gênesis diz. Queridos, é importante nós entendermos isso daqui, para que você que é casado aprenda uma coisa. Quando você decidiu a casar, você decidiu a mudar de vida. E infelizmente há muitas pessoas, há muitos homens, eu vou falar isso para você que é homem, né, e depois nós vamos estar direcionando as mulheres também, mas para você que é homem, muitos homens ainda não cortou o umbigo umbilical com a sua mãe. E precisa cortar, porque você casou. Você não é mais solteiro.
Então, o que você precisa fazer é realmente assumir o seu relacionamento, o seu casamento. Existem homens que são casados que quando volta do trabalho, em vez de ir para sua casa, encontrar com a sua esposa, né? E você vai para a casa da sua mãe porque sabe que ela lá fez uma comidinha que você comia e você gostava. E a sua esposa talvez não cozinha da mesma forma que a tua mãe. Mas pense numa coisa, quando você disse que era no amor, era na dor, então você tem que aprender isso, você tem que levar isso a sério. Ah, pastor, mas a minha mulher não sabe nem fritar um ovo, você que escolheu ela. Se você escolheu ela, você sabia disso antes de casar? Você sabia que ela não sabia lavar roupa? Você sabia que ela não sabia fritar um ovo? Você sabia que ela não sabia cozinhar? Então, se você sabia de tudo isso, você casou porque quis. A Bíblia que está dizendo, deixa seu pai e a sua mãe e vai viver com ela. Você que escolheu. Infelizmente, há muitos homens que passam na casa da mãe para comer a comidinha da mãe e chega em casa, às vezes a mulher, por não saber cozinhar, mas por amor fez alguma comida lá, alguma gororoba do jeito dela, esperando você para ceiar com ela, e você já passou na casa da sua mãe, aí você chega e disse, amor, hoje eu não estou afim de comer não, ainda chega mentindo. Ainda conta mentira para tua própria esposa. Então isso aí vai manchando o seu relacionamento. A Bíblia diz que você e ela agora é um só. A Bíblia diz em três vezes aqui na Bíblia, ela diz em Gênesis, em Marcos e em Efésios. Então você que já casou, toma posição diante de Deus, fala, Deus, eu preciso realmente tomar uma direção na minha vida com a minha família, com a minha esposa. Porque senão você vai ter problemas e mais problemas. E quando vir os filhos, aí o problema vai ser maior. Então aqui nós vamos falar de 5 sentidos do casamento, né? Então, por enquanto nós estamos só na introdução. Esse vídeo não vai ficar grande para não ficar cansativo, mas vai ter várias partes para você acompanhar. Entendeu? Eu vou estar lendo aqui alguma coisa. Então o homem e a mulher, ao se casarem, não são mais duas pessoas. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Está Mateus, capítulo 19, versículo 6. Na matemática de Deus não é igual à tua matemática. Na matemática de Deus, 1 mais 1 é igual a 1. Que ele diz que você se torna uma só carne. Se você se tornou uma só carne com a tua esposa, a matemática de Deus é 1 mais 1 é igual a 1. Então, o que você precisa fazer é pegar a Bíblia, começar a ler a Bíblia e começar a orar junto com a tua esposa, e você vai ver a sua vida vai mudar. O seu relacionamento com a sua esposa vai mudar. Não deixe o diabo roubar aquilo que era tão precioso no namoro. Eu sou casado há 29 anos. Eu sou casado há 29 anos com a pastora Ana. E há 29 anos, todos os dias, eu a conquisto como se estivesse conhecendo hoje. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Relacionamento a dois é muito difícil. Mas se eu escolhi ela para ser minha esposa, eu vou fazer de tudo para honrá-la. Amém? Há muitos homens, querido, que está casado há quanto tempo, nunca levou um café para sua esposa na cama. Eu não vou nem falar de dar uma flor. O cara é tão miserável que não dá uma flor para a esposa. Mas para amigos, para outras pessoas, ele faz de tudo. E não pode. Primeiro você tem que dar prioridade à sua família. E a sua família começa com você e a tua esposa. Então não deixe de fazer aquilo que é mais importante na sua vida nesse momento, que é estar com a sua família, que é estar com a sua esposa.
A união entre o casal deve ser profunda ao ponto de ser uma só alma. Com isto é possível. É uma pergunta, com isso é possível? Através do elo formado pelo próprio Senhor, que com seu perfeito amor une completamente os corações. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Leia Colossenses, capítulo 3, versículo 14. O corpo tem 5 sentidos naturais que completam a pessoa e a partir deles vamos refletir sobre a união matrimonial. Quero que você preste muito bem atenção naquilo que Deus quer falar com você, naquilo que Deus quer falar, tanto você homem quanto você mulher. Aqui é uma coisa muito importante que eu queria dizer. A Bíblia diz que a mulher, ela não tem poder sobre o seu próprio corpo. E muitas das vezes, querida, o seu marido, ele é homem, ele procura às vezes você para ter relações e você rejeita, você não quer esse momento, deixa para amanhã e fica igual político, adiando. E o diabo não brinca de ser diabo. Se você nega uma vez, nega 2 vezes, nega 3 vezes, o diabo vai lançar alguém sobre a vida dessa pessoa, indiferente se é cristão ou não. Principalmente você, mulher que é cristã, abre teus olhos sobre isso. A palavra de Deus está dizendo que o seu corpo é do seu marido. E a Bíblia está dizendo que o corpo dele, também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher, sim você. Deixa eu falar uma coisa sobre isso, que está, foi a primeira palavra que nós lemos, que está em 1 Coríntios 7, 4. Quando o seu marido te procura para te amar, para ter relações sexuais com você, e que às vezes você não permite, presta atenção. Naquele momento, o diabo já começa a trabalhar. E no outro dia ele sai para trabalhar, ele entra no ônibus e senta perto dele uma mulher muito cheirosa e muito conversadeira. E dali começa algo que não deveria começar, porque um dia antes você negou para ele. É muito sério isso. As pessoas às vezes levam na brincadeira, mas isso não é brincadeira. Isso é muito sério. Então, mulher, começa a pensar nisso, homem começa a pensar nisso, tá? Para que o diabo não entre na vida de vocês. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E nós, por bobeirinha, por qualquer coisinha, nós damos lugar ao diabo. Então tome cuidado, mulheres, tome cuidado. Tome cuidado. O homem necessita de ter o teu carinho. Não deixe o diabo atrapalhar isso. Amém? Vamos lá nas 5 sentidos. O primeiro sentido é a visão. A visão direciona a vida da pessoa. Você vai para onde você olha. Então a visão é algo sobrenatural que nos leva, né, aonde você vira a cabeça, é para onde a visão te leva. A palavra de Deus diz o seguinte, lá em Amós capítulo 3, versículo 3, né, fala o seguinte, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? No casamento, se não estiver olhando para um lado e para o outro lado, vai ter problema. A visão, ela direciona para todos os lados. No casamento, se um estiver olhando para um lado e o outro para outro lado, vai ter problema no casamento. Os dois têm que olhar em uma só direção. E a direção mais importante é Jesus.
Se você convidar Jesus para entrar no seu casamento, o vinho será o melhor. Mas se você estiver olhando um para o lado e o outro para o outro, vai ser difícil. Tem que chamar Jesus para entrar no casamento, para que tudo muda na sua vida e no seu relacionamento. Em Amós capítulo 3, versículo 3, a Bíblia vai nos dizer: andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Queridos, a coisa mais importante é você saber ouvir. Quando você ouve a tua esposa, e às vezes você vai me falar, pastor, não é fácil. Quando a minha mulher começa a falar, ela parece uma metralhadora, ela não para, mas uma mulher, ela tem necessidade de falar. Ela tem necessidade de falar. Então, homens, aprenda isso. Quando você chega do serviço, esqueça que você está cansado. Se a sua mulher quer conversar, dê atenção para ela. Porque se você não ouvi-la, outro vai ouvir. Outro vai ouvir e vai dizer para ela, olha, você tem razão em tudo que você fala. Ainda que você não concorde com as coisas que ela fala, mas ouça. Nem que você só balança a cabeça. Nem que você fala, tá bom, meu amor. Tá ótimo. E quando ela diz, fala alguma coisa, você vai dizer, eu estou te ouvindo para que eu possa falar algo. Mas seja sábio. Não brigue. Converse. E você vai ver o seu relacionamento ser uma bênção. Então a primeira visão, né, que direciona a vida da pessoa. Você vai para onde você olha. Então, você tem que olhar para a sua esposa, para o seu marido. E ponto final. Aqui nós vamos continuar dizendo: a visão espiritual também é imprescindível. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz assim, ó: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Queridos, quando você casa, quando você tem a sua família, quando você constitui uma família, ela passa a ser uma família espiritual. E você tem que tratar isso com muito carinho, porque se você não tratar com carinho, o diabo vai entrar com tudo para destruir. E o diabo, ele não brinca, ele veio para destruir mesmo. E o ideal dele é destruir a família. Então você tem que estar ligada no mundo espiritual, você tem que estar atento a tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É por isso que é importante você, o casal, tá? Ler a Bíblia e orarem junto. Pega isso como hábito, né? De orar junto. Tem casais que nunca orou junto. Tem casais que, para conversar, não conversam, eles brigam, um grita com o outro. Isso não é a matemática de Deus. A matemática de Deus é dizer que você se ama. Se você se ama, você ama tua esposa, você ama teu marido. Porque 1 mais 1 é igual a 1 para Deus. Então, nós precisamos aprender isso, né? Para que a gente não venha ter problemas no futuro. Então, eu estou falando da visão, né, que é o primeiro sentido, né, do casal, é a visão. Né? Então, você tem que, ou os dois olhar para o mesmo alvo, seguir a mesma coisa. Porque, como diz Amós, poderão dois juntos andar, se não estiver de acordo? Não tem como. É por isso que muitos casais se separam, porque não se combinam nas coisas.
E outra coisa, às vezes você discute com o seu marido ou com a sua esposa e fica às vezes uma semana sem se falar. Gente, isso é diabólico. Isso é diabólico. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês, homens, e uma coisa para vocês, mulheres. Aí vocês vão ver que não vai ter briga entre vocês. Aquele que cede é mais forte. Não é aquele que grita mais alto que é mais forte. É aquele que cede. É aquele que ouve. É aquele que dê atenção. Esse é mais forte. Então nós precisamos aprender exatamente com Deus. Ele tem tudo na palavra dele para nos dar o que nós precisamos. Ah, pastor, mas não é fácil. O meu marido, ele é assim, ele é assado, ele é mal passado. Você escolheu ele como marido. Você escolheu ela como esposa. Então deixa agora, chama agora, convida Jesus para entrar no seu relacionamento. E você vai ver que Deus vai mudar tudo. O primeiro casal, Adão e Eva, tinha uma visão pura, sem receio um ao outro, e contemplava a glória de Deus todos os dias. Mas o inimigo prometeu o quê? Falou para eles, se vós abrir os olhos, é como Deus. Serei conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estava nus. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículos 5 ao 7. Então, a partir de então, o casal começou a se esconder para não ver a glória de Deus. Passaram a ter maldades em seus olhos, não aceitando a si mesmo, e cobriram o seu corpo. Você e a sua esposa têm a mesma visão? Note aqui que em Gênesis, quando Adão e Eva, quando ainda não havia saído dos planos de Deus, aquilo que Deus havia passado para eles, presta atenção que eles nem sentiam nu. Eles não se viam que estava nu. Porque a nudez significa o pecado. Não é a nudez corporal, é espiritual. Então, quando eles tocaram aonde não era para tocar, a Bíblia diz que foi aberto os olhos deles. Não é que eles tinham os olhos fechados, eles tinham os olhos fechados para o pecado. Mas quando eles mexeram onde não deveria mexer, foi aberto os seus olhos. E aí eles viram onde estava no espiritual. E é isso, marido e mulher, que você precisa entender. Que uma mentirinha que você conta para a tua esposa, ela pode acabar com o seu casamento. Uma mentirinha que você conta para o teu esposo, ela pode destruir anos de relacionamento. Então, em nome de Jesus, toma posição hoje na sua vida. E toma posição diante de Deus com a sua esposa. Comece a orar junto com ela. Comece a fazer essa prática junto com ela, todos os dias, se possível. Mas a minha esposa, a gente vai no mercado fazer compra, a gente ora no carro. A gente vai viajar, a gente ora. Porque nós não sabemos, isso é uma prática que nós aprendemos, nós não sabemos sair sem falar com Deus, sem orar ao Senhor. E passamos isso para os nossos filhos, e os nossos filhos é a mesma coisa. Eu tenho 4 filhos casados, quando eles saem de casa, além de orar junto com a sua esposa, quando sai também, faz a mesma coisa. Oram. E eles ensinam os filhos deles, os meus netos,
a fazer isso. Então tome a posição diante de Deus hoje. Ah, pastor, mas eu preciso de muita ajuda. Eu e a minha esposa estamos à disposição para te ajudar. Nós estamos aqui para te ajudar nesse quesito. Ok? Então, essa é a primeira parte do nosso estudo, porque são 5 sentidos do casamento. O primeiro sentido é a visão. Aí depois nós vamos falar outros. No segundo vídeo, nós já vamos falar da audição. Tá? Para o vídeo não ficar longo, para não ficar chato, para você ter tempo de assistir com a sua esposa e pôr em prática aquilo que você vai aprender. Tá bom? Dê um like aí, se inscreva aí no nosso canal, aperte o sininho, porque todo estudo, toda palavra, toda ministração que for lançada, você já vai ser o primeiro a receber. Comente aí embaixo, comente aí, pode comentar se valeu a pena, se não valeu a pena. Para nós o comentário é muito importante, porque você comentando eu vou saber se eu estou te ajudando ou não, ok? Dê um like aí, compartilhe com seus amigos, manda esse vídeo lá para o Nordeste, para os seus parentes lá no Nordeste, permita que eles aprendam também para que a família que muda, tá bom? Deus abençoe, há um Deus ao teu favor.